E quando a gente fala aqui em alimentação, saúde e principalmente emagrecimento, todo mundo tem dúvida, todo mundo tem suas perguntas, né, Laís? Fica bastante dúvida no ar aí. A gente estava falando do chá verde, falando da fitoterapia. Agora vamos falar um pouquinho da alimentação. O que é a nutrição ortomolecular? São tantas palavras aí que a gente ouve, né? Tantas siglas, tanta coisa que eu acho que todo mundo fica um pouquinho confuso. A questão da nutrição ortomolecular. No fim, assim, até está querendo se modificar esse nome, até por uma questão de ficar mais claro. Né? Na verdade, o que a gente faz na nutrição ortomolecular? A gente, através de sinais e sintomas, da primeira conversa com o paciente, e ao longo dos tratamentos também, a gente vai percebendo alguns sinais, alguns sintomas a respeito da deficiência ou de excesso de algum nutriente, de algum metal, alguma coisa assim. E a gente pede alguns exames também para verificar isso. Tá? E através aí de nutrientes, né, suplementados e da alimentação também, a gente faz aí a correção disso. Né? Então, o que está em excesso a gente diminui, o que está em deficiência a gente coloca no lugar. Porque quando a gente tem um organismo que está totalmente suprido, ele vai conseguir equilibrar. A gente pode usar essa palavra equilibrado, Pode, ele vai estar exatamente equilibrado, né? Então, o peso vai voltar para o lugar, né? As deficiências, na verdade, se estiverem supridas, a gente vai evitar uma série de doenças. Então, a nutrição ortomolecular, ela vai buscar conhecer os nutrientes que estão no organismo de cada pessoa. Exato. É uma avaliação individual, cada um vai ter uma resposta. Com certeza. Laís, o que faz, assim, eu ter um nutriente a mais ou eu ter um nutriente a menos? É a minha alimentação mesmo? Porque assim, eu estava buscando informações aqui para a gente trazer para o público do Viva Bem. 50% da nossa saúde mesmo, de evitar a doença, é em relação à alimentação. Né? Então, muitas vezes a gente fica gripado, muitas vezes a garganta inflama, a unha quebra. E todos os estudos vêm mostrando que tudo isso é através da alimentação, ou por meio da alimentação. Grande parte, sim, né? Porque a alimentação é uma via de entrada no organismo muito fácil, né? Eu costumo falar que a alimentação é uma quimioterapia, né? Olha. Porque cada alimento é um composto químico e a gente come durante o dia todo, então a gente vai colocando compostos muitas químicos vezes a gente para come dentro. Demais, come coisas erradas, então a gente vai fazendo uma quimioterapia bem meia boca e aí a gente acaba tendo problemas de saúde, né? Mas também tem outras questões, né, que influenciam nessa questão aí. Tá? Por exemplo, vou usar o exemplo do desodorante. Né? O desodorante transpirante tem uma quantidade de cloro grande. Tá? E a gente absorve, normalmente, a axila é um lugar onde a gente tem uma absorção muito grande, porque a gente já tem a questão linfática muito forte ali. Né? E a gente acaba absorvendo esse cloro e muitas vezes a gente diminui aí a absorção do iodo. Tá, que é super importante para o funcionamento da tireoide. Olha só. Tá, então, o flúor na água, na pasta de dente, o alumínio que a gente utiliza para embalar alimentos, né? As embalagens dos alimentos, o plástico, quando utilizado, por exemplo, no micro-ondas. Por exemplo, vamos usar uma lasanha que a gente fizer no micro-ondas, preparar ela aquela rápida, né? Exato. Que todo mundo adora, eu principalmente. O plástico, né, em contato com a gordura, no aquecimento, ele libera bisfenol A, que é uma substância pró-câncer. Tá? Então, a gente acaba se intoxicando com outras coisas também. Então, as embalagens dos produtos, o recipiente que ele for preparado também vai influenciar nos nutrientes do meu corpo. Né? Uma coisa comum, muito fácil de encontrar, é exames alterados de alumínio. Tá? Pessoas com uma quantidade de alumínio bem alta no sangue, e isso é uma característica para desenvolvimento de Alzheimer. Tá? É muito comum a gente ver isso. Por quê? A alimentação feita em panela de alumínio, ela recebe uma grande quantidade de alumínio dessa panela. E a gente consumindo isso, a gente vai aumentando o alumínio no sangue. Isso aumenta nossas chances de ter Alzheimer lá na frente. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar ou para tentar mudar esses hábitos aí? De preparar o meu alimento, qual é o recipiente que eu posso usar? Que eu acho que é o que todo mundo fica em dúvida, né? Como é que eu não vou usar? É muito detalhe, né? É muito detalhe. Como é que eu não vou? Acho que a conversa aqui
aqui para a Laís vir visitar o nosso programa mais umas 5 vezes, no mínimo. É muito detalhe. Mas é bom. E que panela que eu vou usar? Que recipiente que eu vou guardar o que sobrou, aquele arroz que sobrou, né? Eu até vou comentar uma coisa que a minha mãe, ela, toda vez que ela vem para cá, vem me visitar, ela troca todos os meus potes de plástico por potinhos de vidro para guardar dentro da geladeira. Mas eu sempre quebro os vidros. E aí... Aí pede pra mãe trazer mais, porque você precisa do potinho de vidro mesmo, tá? O melhor recipiente pra gente guardar hoje é o pote de vidro. Tá? Então eles já vêm, a gente encontra em mercado os potinhos com a tampinha de plástico, é só retirar aquela tampa, por exemplo, se for aquecer, tá? Tentar não colocar o alimento em contato com a tampinha de vidro, tá? Então utilizar os vidros, o vidro é ótimo, ele não tem liberação de nenhuma substância para alimento, tá? Em termos de panelas, né? A panela de vidro é uma boa opção, a panela de inox, só que a gente não pode riscar ela, senão ela tem liberação de algum metal pesado, né? A panela de teflon é ótima, porque a gente não precisa utilizar a gordura, mas também, riscou, a gente tem a liberação de níquel. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado bem grande com isso daí. A panela de cerâmica é muito boa, tá? Tudo isso tomando cuidado na hora de lavar, para não riscar, com aquela buchinha que... Exatamente, aquela buchinha que não risca, tá? Que mais? A questão de guardar o alimento também, sempre em potinhos de vidro, né? Evitar, por exemplo, filme plástico, né? Tem muita gente que diz, mas como é que eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, no forno, sem utilizar o papel de alumínio? O papel alumínio, sim. Vamos utilizar o papel manteiga. Tá? Então tem como trocar? Tem saída, tem saída, tá? E eu acho que a panela de ferro da vovó? A panela de ferro, ela tem liberação de ferro, sim. Para algumas pessoas, por exemplo, que estão com anemia, é uma saída. Tá? Olha! Então, ela é indicada em alguns casos, mas tem outras pessoas que têm excesso de ferro. Aí já não é indicado. Então, cada um, a gente precisa avaliar cada pessoa, né? Pra gente ter a orientação correta para cada um. Né? Sim. Quem está com algum problema, com alguma doença, às vezes não sabe o porquê, às vezes faz vários exames em um clínico geral ou em algum outro especialista, não consegue encontrar, né? Por que eu estou assim ou por que eu estou anêmico. Então, a nutrição, todo esse teu trabalho aí realizado na nutrição ortomolecular vai ajudar esse paciente. É isso que... Com certeza. Que tá é que assim, a questão é, eu acho que a nutrição vai caminhar para esse caminho também. Porém, hoje, o nutricionista ainda tem que ter uma visão geral do paciente. Eu gostaria que isso fosse mantido para sempre, mas a questão de especializações aí vai acabar acontecendo também, né? Porque o médico, ele se especializou numa área, então ele só consegue enxergar aquela área, ele não olha o todo. Lógico que tem alguns médicos clínicos gerais, por exemplo, é um médico que analisa tudo, né? Mas normalmente os especialistas vão tratar daquela parte em que ele conhece. Né? E às vezes é um detalhe que está, por exemplo, na embalagem do alimento que vai fazer a diferença para esse paciente. E a gente às vezes não percebe isso ou não tenta buscar informações e conhecer, né? Não sou a pessoa que conhece mais a cozinha assim na face da terra. Então, na hora de guardar o alimento, na hora de preparar o alimento, a gente tem sempre muita dúvida. Porque, eu comprei o alimento. Às vezes você ouve muita coisa já nas reportagens, nas matérias que a gente lê. O alimento já vem com agrotóxico, já vem com isso, já vem com aquilo. Então, todas essas informações que chegam. Aí eu tenho que me preocupar com a panela, eu tenho que me preocupar com essa liberação. Então, quando eu procurar um médico, quando eu procuro um médico, um nutricionista, né, eu acho que é mais fácil para mim, como pessoa, e para o público aí de casa, mostrar que é fácil, não é complicado, não é difícil, né, Laís? Não é difícil. Eu digo que são os detalhes que fazem a diferença. Né? Lógico, vou ter que me dedicar um pouquinho mais para ver essa questão da panela, como limpar, mas a partir do momento que isso entra na tua rotina, tu vai ver que não é uma coisa difícil. Né? A gente estava falando de alimento, falando dos chás, né, da fitoterapia. Essas ervas, a gente pode colocar na alimentação como alimento também, como grão? Pode. Com grãos, né? Pode. A gente pode utilizar as folhas, de repente, por exemplo, vamos achar o alecrim, por exemplo. O alecrim é um fitoterápico que a gente utiliza amplamente. Né? A gente pode usar ele tanto como chá, né? Como uma salada, jogar um alecrim por cima fica uma delícia. Uns legumes no forno, por exemplo. Sim. Se você jogar um alecrim por cima, fica uma delícia. Né? Ele vai ajudar muito na digestão desse alimento.
Tá? Ele é um alimento em que ajuda na nossa termogênese, né? Ele aumenta um pouquinho a temperatura do nosso corpo. Eu digo até em dias de frio, um chazinho de alecrim esquenta. Né? Então, boa assim, dica. A gente pode utilizar muito o fitoterápico dentro da alimentação, né? E os chás mesmo. Colocar o chá no nosso dia a dia é uma atitude aí de busca de saúde. Né? Laís, todos esses nomes que a gente vê aí da nutrição, então todos são um conjunto para esse bem-estar. Tudo que eu colocar na minha boca, desde o meu café da manhã até a hora que eu vou dormir, porque geralmente a gente utiliza o chazinho à noite, né? Então tudo isso vai mudar a minha saúde. Com certeza, né? Essa preparação. Com certeza, tá? Porque assim, tudo vai ter influência na tua alimentação, na tua absorção desse nutriente, na tua digestão, né? Então, assim, o cuidado, né, com a alimentação é o que vai fazer a tua diferença, né, em termos de saúde. Quando chega o paciente na sua clínica para conversar contigo, já doente ou já com algum problema ou no estômago ou no intestino, fica mais difícil tratar? Você acha que assim a nutrição ela pode ser preventiva, mais preventiva do que com a doença? Curativa? Do que curativa? Eu acho que as duas coisas, né? Eu recebo, trabalho muito até em parceria com médicos, né? Sim. Você falou aí na questão digestiva, né? Problemas de digestão. A nutrição ajuda muito nessa questão, né? Câncer tem um papel essencial a alimentação num paciente oncológico, né? Pacientes com dor, né? Com artrite, a questão das inflamações, a alimentação trabalha muito com isso. Então, assim, eu acho que funciona as duas coisas juntas. Sim. Tá? Tanto na prevenção, quanto na manutenção da saúde e quanto na cura. Tá? A alimentação está presente nisso. Na verdade, na nossa vida o tempo todo. O negócio é a gente estar preparado para se alimentar da melhor maneira possível. Porque a gente começa o dia aí já querendo tomar aquele café da manhã, às vezes exagera um pouquinho, come um doce no café da manhã, o que não pode fazer. Eu sei que não pode, mas às vezes a gente faz, né? Depende do doce, tem doces que são saudáveis, por que não? Um chocolate, uma barra de chocolate de manhã pode? Depende do chocolate. Olha, tá ficando boa essa conversa. Depende do tamanho da barra e depende do chocolate. Qual chocolate pode usar então de manhã? Pode comer de manhã? Os chocolates amargos são chocolates de boas opções, né? Vamos utilizar isso, já que gosta de tomar o café da manhã com o docinho, né? Vamos utilizar o chocolate amargo, em torno de 30 gramas, que seria a quantidade de chocolate que eu indico no dia, daqueles de 60%, 80% de cacau. Aí você vai ter uma quantidade grande de cacau, que é um antioxidante poderoso e vai te ajudar aí durante o dia. Mas para finalizar aqui, né, gente, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Queria que você falasse um pouquinho dos alimentos contra inflamação. Geralmente nessa época do ano aqui, a gente tem muita gripe, como eu comentei, né? Tem muita dor de garganta, inflamação no ouvido. Então, quais os alimentos que a gente pode estar ingerindo aí para combater essas inflamações nessa época, nesse período de frio aí, chuva, muito úmido? Na verdade, assim, os anti-inflamatórios mais fortes que a gente tem são os ômega 3, né? Que estão presentes aí nos peixes, principalmente nos peixes de águas frias e profundas, ou seja, atum, sardinha, salmão, né? São os mais comuns, né, da gente encontrar. Os vegetais verdes escuros ajudam muito nisso também. Né? As oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, para as pessoas que não têm alergias ou intolerâncias a essas oleaginosas, tem óleos anti-inflamatórios muito importantes ali dentro. Tá? As frutas, né, que são fontes aí de vitamina C, ajudam bastante também na questão anti-inflamatória. Né? E os próprios chás. Né? A gente tem muito chá anti-inflamatório. Tá? Então, a gente Dente de leão, por exemplo, é um chá bem interessante para isso também. E tudo na medida certa, né? Lembrando aqui o público do Viva Bem que tudo na medida certa. O chá, 200 ml, qual a quantidade que a gente pode estar ingerindo? Depende do chá, tá? Depende do chá. Mas assim, em termos, vamos utilizar aí, por exemplo, o chá verde, a gente vai utilizar uma quantidade grande, 4 a 5 xícaras por dia. Olha, tá? Então... Tá liberado o chá verde. Em termos, né? Eu não gosto de mais de um litro, não é legal, tá? Mas, por exemplo, aí um chá anti-inflamatório, que a gente falou do dente de leão, aí, 1, 2 xícaras por dia é suficiente, tá? Então, depende do chá, depende da pessoa, depende do caso, então é difícil da gente generalizar.
Então é bom a gente mostrar, né, que existem essas possibilidades, que cada pessoa vai ter que fazer a sua avaliação, vai ter que conhecer o seu organismo, mas que existe toda essa possibilidade aí, tanto de prevenção quanto também, para tratamento, né? Mas eu quero agradecer a tua presença aqui no Viva Bem, convidá-la para vir sempre ao nosso programa, para trazer as informações aí. Se você ficou com alguma dúvida sobre a fitoterapia ou sobre a nutrição molecular, escreve pra gente aqui pro vivabem@entv.com.br, que a gente vai estar encaminhando para a Laís. É um prazer ela responder, com certeza. volta aqui no nosso programa e a gente vai ter mágica depois do intervalo. Foi prometido, daqui a pouquinho. Laís, quer ficar com a gente, assistir um pouquinho aí Vamos ver a mágica. de mágica, né? Nós vamos pro intervalo e já voltamos.